Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 25/2 de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje o mercado amanhece bem lateral. A gente teve aí uma boa recuperação desse mercado ontem, que abriu com uma forte queda, caiu até 1h30 da tarde, depois começou a se recuperar. A gente tem hoje um dia bem mais tranquilo nos Estados Unidos. Os índices futuros lá apontam para a abertura em linha com o fechamento de ontem. Nós tivemos essa madrugada uma queda bem forte no mercado chinês, que vinha se recuperando depois de uma forte queda em janeiro do ano passado, e durante todo o ano de 2015, né, pelo menos no segundo semestre de 2015, ele vinha se recuperando bem, mas ontem teve uma queda bem forte de 6%. Como eu falo aqui, a bolsa chinesa é menos representativa para o mundo do que a economia chinesa, né? Então, com isso não acabou que não interferiu aí nos mercados lá fora, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, que operam perto da estabilidade. O petróleo também, que é uma variável importante, também trabalhando perto da estabilidade, até agora há pouco caía cerca de 0,3% somente. E aqui no Brasil a gente tem duas informações que são relevantes. A primeira é em relação a balanços. Saíram alguns balanços hoje pela manhã, balanço da Vale, que acumulou um prejuízo de 42 bilhões no ano passado. Pelo menos essa é a informação que tinha nos portais de notícia agora de manhã. A gente também tem informações aí de balanço do Banco do Brasil, da Ambev, ou seja, balanços de grandes empresas que vieram bem piores, aí, os números vieram bem piores do que no mesmo trimestre anterior, no mesmo trimestre de 2014, já que esse balanço é do último trimestre de 2015. O índice futuro nosso parece não se importar muito com isso. Também, quer dizer, de certa forma, esse tipo de notícia já está precificada. A gente amanhece com uma pequena queda de 0,40%. Deixa eu dar uma olhada no dólar para passar para vocês. O dólar também aí abre perto da estabilidade, caindo 0,10%, ou seja, uma abertura realmente em linha com o fechamento de ontem. A outra variável importante é que tem mais uma fase da Operação Zelotes, que foi deflagrada agora de manhã e que tem como um dos alvos, a empresa Gerdau. Então provavelmente vai ser um dia de forte volatilidade também para essa empresa, para a Gerdau, perfeito? Bom, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Ibovespa para ver o que aconteceu ontem. A gente tinha conversado com vocês da possibilidade dela abrir com queda, e realmente abriu, né? Abriu, foi lá para baixo, teve caindo quase 3%, mas como eu falei para vocês, ela se recuperou com o passar do dia, terminou o dia aí ainda em queda, mas uma queda bem menor do que tinha logo pela abertura, né? A gente consegue no gráfico de 60 minutos, deixa eu voltar aqui e colocar aqui o gráfico de 60 minutos, verificar novamente o que aconteceu, né? O que a gente tinha conversado com vocês, eu vou tirar essa linha aqui por enquanto, vou deixar só isso aqui, essa aqui também, né? Então, olha só, mesmo sendo uma correção bem forte, ainda é uma correção que não superou o fundo anterior, né? Não rompeu o fundo anterior. Então, pro Ibovespa, a gente ainda tem no gráfico de 60 minutos a mesma tendência que vínhamos tendo nas últimas semanas, que é uma tendência de alta, né? Então, desde que ela subiu, depois de uma forte queda, quando ela estava aqui a 37 mil pontos, ela subiu com bastante força, recuou, deixou um fundo mais alto que o anterior, subiu, fez novo topo. Depois recuou novamente, deixou um fundo mais alto que o anterior, subiu, fez novo topo. Recuou novamente, deixou um fundo mais alto que o anterior aqui embaixo, subiu, fez novo topo. E agora recuou aqui, deixou um fundo mais alto que o anterior, mesmo com aquela forte queda de ontem, e está subindo novamente, perfeito? Ou seja, a gente tem aí, ainda no gráfico de 60 minutos do Ibovespa, né, tendência de alta. A gente não teve aí um rompimento de fundo, né? Então, graficamente, o repique do gráfico diário ainda não acabou. Mas a gente precisa ficar bem atento justamente com a condição que é possível acontecer a partir aí de hoje, do pregão de amanhã, do pregão de segunda-feira, e é bem bom a gente ficar bem atento, perfeito? Então deixa eu voltar para o gráfico aqui. Bom, um dos movimentos que a gente pode esperar do mercado é exatamente... peguei a ferramenta errada, só um segundo, vamos lá. Então, um dos movimentos que a gente pode esperar para o Ibovespa nos próximos dias é de fazer o que ela fez aí depois de toda a correção. É virar para cima, fazer um novo topo e ir-se embora, perfeito?
A coisa só muda para o Ibovespa, e é aí que a gente tem que ficar muito atento, que eu acho que vão surgir algumas oportunidades se esse movimento acontecer, é se no meio dessa subida o mercado virar para baixo e descer rompendo aqui o fundo, perfeito? Porque aí acaba o repique do gráfico diário, o gráfico em 60 minutos entra em tendência de baixa e a maioria dos papéis vão ficar interessantes para venda nos 60 minutos e não para compra. Até porque a grande maioria dos gráficos diários ainda estão em tendência de baixa. Então a gente vai ter de novo uma confluência grande de mais tempos gráficos olhando para o mesmo lado. Ou seja, teríamos o gráfico diário olhando para baixo e teríamos também o gráfico de 60 minutos andando para baixo. Bom, mesmo com essa correção bem forte que a gente teve ontem, né, tiveram alguns setores e algumas ações desses setores que performaram muito bem, né? Um deles é exatamente do setor de construção civil. No caso, o destaque foi a MRV, que inclusive terminou positiva, mesmo deixando um candle baixista no dia anterior, né? Um candle que a gente chama de estrela cadente. Performou muito bem. Outra que performou muito bem foi a CSNA 3. Ela não terminou positiva, deixa eu só ver aqui, porque foi bem perto do fechamento, eu acho que foi aqui uma alta de 0,19, né? Mas ela recuperou toda, teve inclusive muito positiva, foi lá para cima, bateu 5,45, né? Teve até muito positiva durante o dia, acabou cedendo um pouco no final, mas também não se importou muito com a queda do mercado. E o destaque de ontem foi exatamente JBSS 3, abriu em gap de baixa, mas subiu quase R$1, né? Aliás, mais de R$1, subiu com bastante força. No intraday, inclusive, deu a possibilidade das pessoas que gostam desse tipo de gráfico, gostam de fazer as operações day trade, a fazer uma bela operação de tendência, perfeito? Então, mesmo com essa correção do mercado, a gente teve algumas ações que performaram bem, ou seja, não é ainda consenso de que chegou o final do repique do Ibovespa, você ainda tem aí alguns ativos performando muito bem. Bom, eu acredito que a gente já deu uma passada geral aí no mercado e eu agora estou à disposição de vocês para dar uma olhada em alguns ativos que vocês pedirem. Só peço para vocês colocarem se estão comprados, se estão vendidos, se querem comprar ou se querem vender esses ativos, justamente para eu dar uma resposta um pouco mais assertiva, mais em linha do que com a resposta que vocês estão precisando, perfeito? Eu vou começar dando uma olhada em Petrobras. A Petrobras é um ativo muito interessante aqui nesse gráfico diário, quer dizer, mesmo com uma forte correção dos mercados nos últimos momentos, né, o Ibovespa subiu bastante, subiu aí quase 20%, a gente não teve no gráfico, na Petrobras, né, sequer aí um rompimento dessa consolidação de fundo, né? Eu costumo falar para vocês que consolidação de fundo geralmente rompe para baixo. E é isso que a gente observa na Petrobras, por enquanto, uma consolidação de fundo. Então, cada vez mais, quer dizer, se com toda a alta do mercado a Petrobras está tão perto desse fundo, né? Se por acaso o mercado ceder, é muito provável que a Petrobras perca força e caia rompendo esses 4,27. Como eu já falo para vocês todo dia de manhã, como eu falo para vocês aqui todo dia de manhã, a gente precisa olhar o gráfico de 60 minutos e esse gráfico de 60 minutos da Petrobras também não tem ainda uma tendência clara de alta. A gente até consegue perceber que o último movimento foi de topos e fundos ascendentes, mas rompeu o topo só por alguns momentos, né? E não fechou um candle real acima disso, só a sombra está aqui em cima. Então ela sequer aí tem um gráfico de 60 minutos atraente, tá ok? A coisa muda para a Petrobras e as coisas começam a ficar talvez mais fáceis para a gente acreditar num pouco mais de repique se tivermos um rompimento dessa região de 5,13. Esse é o ponto que talvez rompido possa trazer um pouco mais de alta para a Petrobras, inclusive no gráfico diário. Então acho que é um cuidado danado, eu não vejo operação por aqui neste momento, mas é um cuidado danado aqui com essa consolidação que a gente consegue ver em Petrobras. Aliás, a gente pode até deixar marcado aí para os próximos dias essa consolidação e vamos ver como é que os preços vão andar, né, assim que tivermos o rompimento dessa linha aqui de cima ou dessa linha aqui de baixo. Enquanto estiver nesse miolo, é muito difícil fazer qualquer tipo de operação aqui com Petrobras, perfeito? Vamos lá. O Jonas Bittencourt está falando que está comprado Itube 4. Itube 4. Então, Itube é outra que tem aí uma dificuldade muito grande, Jonas,
de assumir tendência de alta, ela também não conseguiu se desenvolver muito bem no gráfico diário, né? O único desenvolvimento que ela teve foi no gráfico de 60 minutos, onde a gente percebe que ela tem topos e fundos ascendentes, mas ao contrário de muitos ativos, é um movimento muito mais lateral do que com inclinação forte para cima. Mas o que ela faz aqui é exatamente também, assim como o Ibovespa, com menos intensidade, mas assim como o Ibovespa, movimentos ascendentes. Então esse fundo é mais alto que esse, que é mais alto que esse, que é mais alto que esse, né? Esse topo é mais alto que esse, que é mais alto que esse. Então a gente tem aí topos e fundos ascendentes, ela voltou a subir a partir daqui. É muito provável, né, e eu sempre acredito na continuidade da tendência, então, que ela suba e rompa esse topo anterior, voltando, quem sabe, até o preço de entrada e até superar isso. Porém, a história, o trader de mercado, né, o investidor de curto prazo que usa gráfico, tem sempre que ter fé cega, mais um pé atrás. Tá? O que é esse pé atrás? É exatamente um ponto que a gente vai admitir que a operação deu errado, que é o que a gente chama de stop loss. E o stop loss, no meu modo de enxergar aqui, está exatamente abaixo de 24,15, né? Abaixo desse ponto a coisa fica muito mais complicada, aí eu acredito que seja mais interessante pular fora da operação. Então eu ficaria muito atento exatamente com essa condição. Stop abaixo de 24,15 está tudo certo, tá ok? Em relação a CSNA3, ela está muito mais interessante, né? Ela inclusive passou por uma correção muito pequena. Mas mesma coisa, se você já está comprado, eu acho que deixa subir enquanto estiver subindo e vai sempre se protegendo, que é o tal do pé atrás. Então stop abaixo de 4,97. Abaixo disso ela perde uma condição mais firme de tendência de alta e não vale mais a pena ficar na operação, tá? Bom, tem um comentário sobre abrir a conta na XP Investimentos e estou com dificuldade no manuseio do home broker e do gráfico, né? Bom, nós temos um atendimento online que fica durante todo o pregão disponível aos clientes, que se chama Arena do Investidor. Então eu peço para você entrar lá, inclusive eu fico nessas salas. Você entrando lá, a gente vai poder tirar suas dúvidas. Deixa eu mostrar para você o caminho para que você possa justamente tirar essas dúvidas, tá? Então, entrando no site xpi.com.br, você vem aqui na aba Educação e após isso vem aqui em Arena do Investidor. E aqui você pode se logar na plataforma, tá? Se você é cliente, você vai clicar aqui em Acesse Agora, você vai precisar se logar e vai baixar um arquivo em Java, que é justamente para instalar o Blackboard Collaborate, que é a plataforma EAD mais utilizada no mundo, tá ok? Nessas salas que são criadas e que a gente chama de Arena do Investidor, tem aí aulas durante todo o pregão para vários perfis, desde o cara que opera muito rápido, que faz o tape reading, que a gente fala, desde sala, que é a sala principal, onde eu fico, inclusive, é onde a gente cuida do investidor iniciante, do investidor que está dando os primeiros passos. Então, perguntas como preencher uma boleta ou como utilizar o gráfico são sempre perguntas muito bem-vindas. Então, fica o convite para você participar. Nós estamos online das 9 às 6 horas da tarde, às 18 horas. E se você não é cliente, é muito simples abrir a sua conta. Você não paga nada por isso, você vai ter acesso à ferramenta Blackboard, inclusive antes de enviar a primeira ordem, né? Não só acesso à ferramenta, mas também ao home broker. Você aqui no site da Infomoney TV, deixa eu mostrar aqui, você tem um link, tá? Pronto para começar a investir, abra sua conta, é grátis. Clicando aqui, você vai para um link onde você começa o seu cadastro, então é preencher esse cadastro inicial, clicar em abrir conta, você vai ter que responder mais alguns dados e a partir daí, abrindo a conta, recebendo o seu login e senha, você já tem acesso também à Arena do Investidor, perfeito? Então fica o convite, eu vou estar lá daqui a pouco, acabando aqui a minha apresentação, eu vou para lá, estou lá na sala principal, mas tem vários profissionais de muita qualidade que estão lá para auxiliar o investidor a fazer swing trade, a fazer day trade, a operar o tape reading, ou seja, é uma solução completa para quem precisa, principalmente no início, de uma ajuda na tomada de decisão. Bom, vamos voltar aqui aos gráficos. Deixa eu ver aqui a Flávia pedindo para dar uma olhada em compra em Embraer. Então vamos lá, olhada, Flávia. A Embraer teve aí um recuo, né? Depois de uma alta bem forte aqui, assim como o mercado, né? Ela rompeu essa consolidação, foi lá em cima e voltou. Ontem ela tocou aqui o teto dessa consolidação. Quando o preço está dentro da consolidação, esse ponto funciona como resistência, né? Mas geralmente o preço se afasta e volta até ela, e aí o preço começa
a funcionar como suporte, né? Eu não gosto de compra aqui em Embraer justamente porque eu enxergo um alvo de operação muito pequeno, tá? Não tem um bom gerenciamento de risco, como eu gosto de falar. Porque se você comprar agora, já aqui nessa região de 30,59, você já tem uma forte resistência. E depois, se passar dessa região, aqui em 32 também tem mais uma forte resistência, que é o alvo exatamente a partir desse rompimento, dessa consolidação. Quando você projeta a altura do retângulo para cima, você encontra 32 aqui como a principal resistência para ela. Então, precisa ser um trade aonde você consiga um stop bem curto realmente. Talvez aí uma entrada assim que romper a máxima de hoje, com stop abaixo de 28,80 possa fazer sentido, tá? Mas não dá para ficar com stop mais longe do que esse, senão a coisa começa a se complicar, tá ok? Bom, depois um pedido de Natura para compra, perfeito. A Natura ontem fechou não tão bem, né? Ela fechou abaixo do preço de rompimento anterior, que era 27,20, mas ela voltando a subir, eu não vejo problema nenhum em pensar na compra com stop. Aliás, ela pagou dividendo ou juros sobre capital próprio ontem, né? Estou vendo aqui que os valores aqui estão foram modificados, né? Deixa eu ver aqui qual que era o valor aqui que eu falei de uma compra. 27,30, a gente precisa, enfim, eu preciso rever esses valores aqui. Mas nessa região em que ela está, né, se a gente descontar exatamente esses dividendos pagos e tudo mais, nesse valor em que ela está, eu acho que já vale a pena sim pensar numa entrada. Eu gosto sempre de uma informação que me diz, olha, vou voltar a subir, então talvez o rompimento da máxima de ontem, né, que está por volta de 27,12, rompeu a máxima de ontem, a gente consegue já pensar nessa operação e com stop abaixo de 24,70, tá ok? Então dá sim para pensar já em compra de Natura. Depois a gente tem um pedido de BBSE3, olha só. Eu ainda não gosto tanto da compra observando o gráfico diário de BBSE3, justamente porque aqui embaixo a gente não tem o difusor cruzado ainda, que é exatamente o que habilita eu acreditar numa reversão de tendência. Mas no gráfico de 60 minutos a gente teve um recuo bem forte BBSE, inclusive com ela rompendo esse fundo anterior aqui, tá? Ou seja, eu não consigo pensar em compra por enquanto em BBSE3, tá ok? Então, eu acho que talvez aí 1 ou 2 dias para ele se mostrar forte nesse ponto em que está, a gente começa a enxergar com mais clareza uma operação aí. Mas por enquanto eu não enxergo isso não, tá ok? Vamos lá. RZID trem entrada, olha, RZID o difícil de RZID é você encontrar um bom gerenciamento de risco, tá? Eu evito ao máximo aí dar muita ideia desses papéis, porque eles, via de regra, em 1% do tempo tem uma volatilidade quase insana, né? E às vezes é uma volatilidade sem muita liquidez por conta dos leilões que acontecem durante o pregão e tal. Então eu evito ao máximo uma operação com esse tipo de papel. Se for fazer, tem que ser uma operação com capital muito pequeno, tá? Porque justamente você sabe que o risco envolvido naquela operação, de você perder mais do que você determinou na entrada, de que perder mais do que o ponto de stop é muito grande. Mas eu vejo um bom ponto aqui em RZID, eu acho que acima de 4,32 ela passa a ficar muito interessante, tá ok? Só tendo esses cuidados de envolver um capital um pouco menor, para justamente aí, porque justamente aí eu tenho uma percepção de um risco nessa operação muito maior do que a gente geralmente assume nas outras operações, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que acha de BBAS para swing tendo em vista a divulgação dos resultados? Olha, eu sempre procuro observar um balanço de uma empresa que sai no dia, eu procuro a volatilidade do mercado, mas é difícil você entender para onde vai esse mercado após a divulgação de um balanço, né? Muitas vezes a gente vê balanços que, num primeiro momento, parecem ser muito bons, interpretados de outra forma pelo mercado, né? Aliás, isso acontece muitas e muitas vezes de alguém, e como é que... Então, por exemplo, o balanço da Vale veio com prejuízo de 32 bilhões, né? Parece que, se não me engano,
é o maior, enfim, desde que ela foi privatizada, né? Então, nem por isso, né, a gente consegue acertar com 100% de certeza que hoje é queda pro ativo. Aliás, enquanto a Vale soltava os melhores balanços da história dela, né, os dias seguintes a esses balanços foram dias de queda. O último balanço que Vale soltou também foi um dia de alta e o balanço era ruim. Então a gente precisa, ao invés de tentar adivinhar para onde vai o mercado e fazer uma operação logo no início, esperar um pouco o mercado se mostrar, a liquidez aumentar para a gente ter uma noção melhor de como saiu esse balanço. No caso da BBAS, esquecendo o balanço e pensando no gráfico dela, é assim como o Petrobras, um ativo que consolida muito perto do fundo. A probabilidade gráfica de rompimento não é para cima, é para baixo. Existe uma maior probabilidade de romper essa consolidação para baixo. Então, eu não ficaria muito animado aí com o balanço. É claro que o mercado pode mostrar diferente, mas aí tem que ir para o gráfico e ver os pontos onde você, primeiro, tem que gerenciar risco, né, e precisa ser muito bem gerenciado, porque dias de balanço são dias de forte volatilidade, e tem que ficar focado não no balanço, mas na direção que o mercado vai tomar, porque o mercado é soberano. No curto prazo, uma boa notícia pode render para aquele ativo frutos para daqui a alguns meses ou até mesmo para daqui a alguns anos. Então, no prazo médio, no longo prazo, a gente espera isso. Mas no curto prazo, às vezes uma notícia que a princípio parece muito boa faz o preço cair e às vezes uma notícia que parece muito ruim faz o preço subir. Então, muito cuidado aí com a questão de misturar o gráfico e curto prazo com o balanço da empresa, perfeito? Vamos lá. Deixa eu ver, estou comprado em BR Malls, vamos lá, BR Malls, BRML3. Então, BR Malls, ela teve aí um rompimento de uma linha de tendência na segunda-feira, né? Aliás, na terça-feira, se puder colocar no gráfico aqui, na segunda-feira, perdoe. Na terça-feira ela corrigiu um pouco e ontem ela teve uma queda, assim como todo o mercado, mas acabou fechando muito bem, até um pouquinho acima dessa linha de tendência, que é uma linha de tendência que vem lá de trás, né? Vem lá de julho, agosto do ano passado, tá ok? Então, para mim, ela continua performando bem. Se está comprado em BR Malls, eu acho que é manter o stop abaixo de 12,32 e o resto está tudo certo, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o próximo pedido. André, bom dia. Por favor, olhe Cocrote 3. Vamos lá, Croton. Bom, Croton 3 também um gráfico que veio para uma forte correção nessas últimas semanas, né? Então a gente consegue observar uma subida bem forte aqui nas últimas semanas e passando por uma correção. Guilherme, eu ainda não enxergo alguma possibilidade de operação no curto prazo. Ela está encapsulada e tem uma resistência que não está muito longe, que está aqui nessa região de 10,30, 10,40. Eu esperaria esse rompimento para pensar na operação de compra. Também não vejo na venda aqui uma boa condição, ela tem alguns suportes intermediários em 8,84, em 8,30, portanto fica difícil você pensar numa operação. Para essa aí, eu esperaria o rompimento ou dessa linha aqui de cima, e aí, claro, vale a pena fazer uma compra no ativo, ou aqui embaixo, aí valeria a pena fazer uma venda no ativo, tá? Vamos lá, próximo é Goal 4. Goal 4, nossa, essa ação é muito difícil, né? Também, né? Na verdade, a maioria dos ativos do Ibovespa, algumas vezes a gente chega aqui e tem 30, 40 opções para a gente fazer operações no gráfico diário. Neste momento, como teve aí essa subida e o mercado não se decidiu se vai voltar para romper o fundo ou subir para reverter tendência, a maioria dos ativos estão deixando a gente muito confuso, né? E é natural, em momentos como esse, não operar também é uma boa escolha, né? Goal, eu acho que é uma dessas, né? É difícil você pensar em venda num ativo que já está muito depreciado, porque corre um risco, e aí o risco fica maior de short squeeze, de uma subida forte num determinado dia por conta de notícia. Então, é o tipo de operação que já não dá mais para fazer, mas por enquanto não dá para pensar em compra do ativo. Então, acho que assim como o Croton, assim como o BMF, né, é outro ativo para, por enquanto, deixar na prateleira e só lá para o futuro pensar em compra, tá ok? Deixa eu dar uma olhada em outro ativo como esse, que é Rumo 3, né? Que virou aqui um código de barra, né? Não tem nem muito o que analisar, né? Então,
é a mesma história, né? Não dá mais para pensar em venda, é um ativo que vem aí perdendo performance. Se você observar aí, você tem aí uma queda impressionante do ativo, mas também ainda não mostra uma possibilidade de recuperação, uma possibilidade de uma subida mais forte. É outro ativo, assim como o que a gente acabou de ver de OIBR, um ativo para, por enquanto, deixar na prateleira esperando, tá ok? Não vale a pena ainda pensar nessa operação, tá? OIBR3, alguma chance desse papel subir? Bom, graficamente não é isso aí que a gente enxerga para o papel, tá? Então a gente costuma falar que consolidação no fundo tem uma probabilidade maior de romper para baixo. Como ela está consolidando no fundo, eu acho que ela tem uma possibilidade maior de romper para baixo, tá? Vamos lá, KLBN11, o pessoal perguntando se ela é interessante para compra. Olha, eu vou mudar aqui para o gráfico de 60 minutos, né? No gráfico diário eu não enxergo ainda essa possibilidade, mas o gráfico de 60 minutos pode ficar interessante. Deixa eu apagar aqui essas linhas. Então, um ativo que recuou nessa média móvel, se a gente lembrar da última vez que ela fez isso, depois ela veio e fez um belo trend de alta aqui. Então, sim, se ela conseguir ultrapassar aqui essa região de 21,10, pode ficar interessante para uma nova compra, e aí a gente precisaria de um stop abaixo de R$ 20,70, perfeito? Vamos lá, André, PDGR3 para compra. Bom, PDGR3, assim como as que a gente comentou agora há pouco, né, tem um risco muito maior envolvido no papel nesse momento, tá ok? Por conta da alta volatilidade, a dificuldade da gente colocar os stops, porque essas ações variam muito mais que 10%, e aí passam boa parte do mercado em leilão, enfim, você perde um pouco quer dizer, aumenta muito, né, o risco de uma operação num papel como esse. Então, antes de tudo, precisa ser, se for fazer uma operação, com capital bem reduzido, porque corre o risco de você perder mais do que o planejado no início da operação, justamente pela impossibilidade de ter durante todo o pregão um ponto de stop bem definido, tá ok? Vamos lá para o gráfico de 60 minutos. PDGR3 rompeu um topo anterior aqui em 6,45, portanto pode ser eleita aí para fazer uma operação de swing trade sem problema, ou pelo menos no gráfico de 60 minutos, e como eu disse, o risco é muito maior, porque a volatilidade é maior, seria para um stop abaixo de R$ 5,60, perfeito? Vamos lá, BBDC4 para compra, é um papel que eu gosto bastante também, a gente falou dela no estudo de domingo, ela passou por um recuo bem forte ontem, né? Voltou a subir a partir aí, principalmente na última vela do dia, né? Fechou muito bem aí em 20,68. Se você comprar nesse ponto, eu não vejo problema, o seu stop pode já ser abaixo desses R$ 20 aqui, que foi o fundo de ontem, perfeito? E ela precisa hoje ganhar força e romper o topo para confirmar a continuação da tendência de alta, onde ela está fazendo topos e fundos ascendentes, né? A única coisa que não pode acontecer é o rompimento agora desse fundo, porque vai trazer ela para uma tendência de baixa no gráfico de 60 e aí não fica mais interessante por uma compra, perfeito? Vamos lá. Braskem para compra. Deixa eu atualizar o nosso gráfico aqui, vamos lá. Perfeito, olha, Braskem para... Eu acho que a situação que em Braskem está neste momento, dá para a gente imaginar uma compra para o ativo, se ela romper determinada região, que eu vou mostrar para vocês, mas também dá para a gente imaginar uma venda no ativo, caso ele perca essas médias móveis. Ele está um pouco acima da média, eu vou mostrar também para vocês, tá? Então já é um ativo que tem operação para vir. É um ativo que tem o difusor cruzado para baixo, portanto, pode passar por uma reversão de tendência. Deixa eu mostrar esse ativo aqui. Você tem aí a Braskem vindo por uma correção bem forte, rompeu o fundo anterior, porém, quando caiu abaixo das médias e poderia dar venda, acabou ganhando força e subindo. Ou seja, não foi possível fazer uma operação de venda por enquanto com ela, tá? Aqui nessa região ela ainda está em cima das médias, então voltou, fez pivô e superou 26 e 22, eu não tenho problema nenhum em pensar em compra de Braskem, tá ok? Da mesma forma que se cair abaixo dessas médias, fica mais clara a possibilidade de uma onda 3 para baixo, onde você teria uma onda 1 aqui, uma perna 2 com teto por enquanto aqui, e um alvo final aqui em 18,80, tá ok? Então, apesar de ter
uma condição bem ambígua, né, ela pode rapidamente oferecer boas opções aí, tanto na compra quanto na venda. Então é bom ficar de olho em Braskem sim, tá ok? O Lousano está pedindo para dar uma olhada em CESP 6 para compra. Vamos lá olhar para CESP 6. Já é um gráfico diário muito mais interessante do que alguns outros, porque ela já tem o difusor cruzado para cima, ou seja, qualquer pivô no gráfico diário pode indicar uma reversão, mas nesse momento acredito que o ideal seja trazer para o gráfico de 60. Né? O gráfico de 60 tem topos e fundos ascendentes, ou seja, cara, rompendo qualquer topinho do gráfico de 60, como por exemplo a gente tem aqui em 14,30, dá sim para pensar na compra do papel e o stop abaixo de R$ 13,70. Mesma coisa que a gente falou aí de praticamente todos os ativos que estão na mesma condição do Ibovespa, né? Quando você tem uma tendência, você vai sempre acreditar que, poxa vida, o preço vai continuar a subir, porque é muito mais fácil acreditar nessa tendência ou na reversão dela, do que na reversão dela, tá ok? Porém, se no meio do caminho o CESP voltar e romper esse fundo, a gente precisa estopar uma operação exatamente nesse fundo. É a mesma coisa para o Ibov, é a mesma coisa para a Vale, é a mesma coisa para a maioria dos papéis que passaram por um forte repique. Porque abaixo desse fundo é muito provável que venha uma correção muito maior e aí não vale a pena ficar na operação, perfeito? Vamos lá. Usiminas, é hora da compra? Olha, graficamente, né, a gente ainda não tem essa condição para Usiminas, né? Então você está vendo o gráfico dela aqui, ela faz o que a gente comentou de outros papéis, da BBAS, da Petrobras. Ela consolida no fundo. Consolidação de fundo tem uma probabilidade maior de romper para baixo. Então, por enquanto, eu não vejo essa condição de reversão no papel, tá ok? Então, eu, por enquanto, acho mais provável que ela continue a cair, ou seja, não acho que é uma hora para pensar em venda do ativo, em compra do ativo, tá ok? Em venda também não dá, né? O ativo está valendo alguns centavos, você corre um risco muito grande de short squeeze, você corre um risco muito grande de sair alguma notícia e esse papel vir para um gap muito forte de alta. Então, o ideal agora é não operar Usiminas, tá? Esperar uma condição de gráfico melhor, quem sabe uma onda 1, para a gente ter uma ideia melhor de uma reversão de tendência e a gente ficar focado em pegar a onda seguinte de alta. Mas nesse momento eu não vejo nenhuma condição aí em Usiminas não, tá? Venda em Pecar 4. Teve já gente olhando e pedindo Pecar 4 para compra. Aliás, Pecar que também soltou balanço hoje, tá? Então provavelmente vamos ter uma forte volatilidade. E tem gente perguntando de venda em Pecar, né? Então ela rompeu uma linha de tendência que tinha bastante inclinação, inclusive. Então é natural que rompa sem muitas vezes alterar o movimento, né? Ela já tem difusor cruzado para cima, então olha, compra em Pecar, cara, eu não vejo problema nenhum no rompimento aí de R$ 44. Eu acho que aqui, neste rompimento, a gente tem uma boa condição de compra papel sem nenhum problema. E venda só que abaixo de 38,50, porque enquanto ela não estiver abaixo disso, ela vai ter no gráfico de 60 ainda esse fundo como suporte, tá ok? Então, das duas, uma, ou a gente espera romper esse fundo, eu falei 38,50, o fundo aqui é 38,42, ou a gente espera um pivô de baixa no gráfico de 60. Ou seja, mais alguns candles aqui, se esse fundo passa a ser mais relevante, e se depois ele for rompido, a gente pensa em dar início a essa operação de venda aí em Pecar, tá ok? Bom, pessoal, está chegando ao final aí da minha apresentação. Eu agradeço muito a presença de vocês e a partir de agora vou lá para a Arena do Investidor. Fica o convite para que vocês possam, a partir do momento que acabar a programação aqui da Infomoney TV, e para lá também a gente vai estar disponível para vocês durante todo o pregão. Um grande abraço e até mais. Tchau!